Ótima tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, estamos chegando na segunda semana do nosso projeto, né? De lives, falando sobre o nosso evento, né? O nosso encontro que teremos aí em breve. Desculpa, gente. Na verdade, falando sobre a nossa formação de analista de perfil comportamental. E aí nós estamos aí abordando alguns temas pertinentes aí a essa formação, né? Trazendo esse conhecimento para compartilhar com vocês. E hoje nós vamos falar sobre liderança, né? Como que um líder ele pode desenvolver a sua equipe para trazer a essa equipe, né, uma análise de perfil comportamental com foco no desenvolvimento da sua equipe para que ela possa performar de forma estratégica, certo? De forma estratégica. Então, nós vamos convidar aqui já a Dani Guimarães, que já está conosco aí. Vamos fazer o convite aqui para a Dani. A Dani já está chegando. Com foco em liderança. Liderança. Vamos ver se a Dani chega e a gente já começa esse bate-papo. Oi, galera. Dani. Ótima tarde, gente. Júlio. Ótima tarde. Deixa eu ver se eu consigo. E aí, preparada? Oi? Preparada? Super preparada, super preparada. Eu tô em casa hoje, né? A gente tinha... De manhã eu fui pro escritório, à tarde eu vim pra cá. Um monte de reunião, conseguia respirar. Aí eu falei assim, sentei 9 minutos aqui no sofá e falei, acho que eu vou ficar nele mesmo, pra gente começar a live. Não vou aguentar ir pro escritório. Cansada demais. Tudo bem aí? Tá aconchegado aí, né? Tá aconchegado aí. Tô. E vocês, galera? Tudo bem aí, pessoal? Ótima tarde pra vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que bom ter vocês aqui novamente para falar desse tema tão legal, né? Falar desse tema tão maravilhoso que é liderança. Mas uma liderança que é uma liderança que transforma, né? Uma liderança que pensa nas pessoas e que pensa literalmente em como fazer as pessoas performarem, as pessoas darem certo, né? Eu acredito que todo mundo, a maioria dos líderes que existem, não sei você, Júlio, mas pelo menos eu, né, tô aí nessa jornada aí há mais de 25 anos, né? Peraí, deu ruim aqui, peraí. Deixa eu fechar aqui. Peraí, vou dar um jeito. Segura a fera aí. Gente, peraí que eu não sabia que isso ia acontecer. Sky. Bom, ela veio aqui. Nossa, agora eu esqueci dessa parte dos cachorros que poderia acontecer. Vamos lá. Eu há 25 anos, né, nessa jornada aí de liderança e tudo mais. Deixa eu fechar a porta aqui para ela parar. Tá. Entra. Pessoal, aproveitar aí para se vocês tiverem perguntas. A minha brisa que eu tinha, as cachorras acabaram com ela. Então, vamos lá. Então, assim, há 25 anos, né, nessa jornada aí de liderança, lidando com desenvolvimento de pessoas, a coisa que eu mais tenho certeza é que 99% dos líderes não foram preparados para serem líderes. 99? Tenho certeza absoluta. Não tenho dúvida disso, por estatísticas de jornais americanos, de revistas americanas, da Gallup, que é uma dos maiores institutos de desenvolvimento de pontos fortes, desenvolvimento de competência para líderes do mundo. 99% das lideranças não foram preparados para serem líderes. As pessoas entram em uma empresa e elas começam a performar, começam a trazer um retorno para a empresa, elas começam a trazer retorno, e quando elas começam a trazer esse retorno, a empresa enxerga nelas um talento, enxerga nelas um potencial,
e elas começam a quê? Elas começam a ser líderes. Só que elas são preparadas muitas vezes tecnicamente, porque a pessoa tem ali um conhecimento sobre finanças, ela tem um conhecimento sobre compras, tem um conhecimento sobre operação, sobre produção, eu tenho um conhecimento de logística, eu tenho um conhecimento disso, né? São coisas distintas. Não necessariamente ela tem um conhecimento de liderança, não necessariamente ela tem um conhecimento, ela sabe liderar pessoas, né? E durante muitos e muitos anos, eu vou fazendo essa introdução para chegar no nosso tema principal. Durante muitos e muitos anos, as empresas achavam que isso era o suficiente, ou até hoje, né? A gente percebe o desafio das pessoas quando elas estão trabalhando numa empresa e a empresa começa a ter clareza e começa a prepará-las para esse papel, e elas do nada descobrem, literalmente do nada, que elas têm que fazer gestão de pessoas, que elas não podem ser apenas um líder de logística, né? Um líder de compras, um líder de vendas. Ele precisa ser um líder, ele precisa ser um gestor de pessoas. E aí, eu acredito que o maior desafio é quando essa pessoa se depara com essa realidade. Porque é aí que ele percebe que ele não está pronto, ele não está preparado, né? Por isso que eu disse no começo que as pessoas não foram preparadas para serem líderes. Porque o mercado muitas vezes posiciona esse líder a partir de um conhecimento técnico, a partir de uma história, da confiança que eu tenho nessa pessoa. Eu confio no fulano, eu confio no ciclano. Nossa, Júlio é a pessoa de maior confiança para mim. Ou Júlio está comigo há 20 anos e ele é de confiança, faz as coisas corretas. Então, deixa eu transformar o Júlio num líder? Deixa eu colocar ele para gerenciar essa equipe? E não necessariamente essa pessoa que é super competente em outras coisas, ela está preparada para ser um líder. Ela está preparada para desenvolver pessoas. Porque nós estamos na era, né, que o líder, ele é o responsável por desenvolver a sua equipe. É ele que tem que olhar para a sua equipe, é ele que tem que desenvolver a sua equipe, é o líder que precisa ter responsabilidade ética, moral, responsabilidade até mesmo de olhar para o outro de uma forma que ele consiga extrair dessa pessoa o melhor possível para que ela cresça, se desenvolva e performe, né? E agora eu vou te dizer que 80% deles não querem esse papel. Assumiram, mas não querem. Então, assumiram o papel, mas não necessariamente eles entendem que esse é o papel deles. Então, assim, acredito que para a gente chegar onde a gente precisa, até nessas lives que a gente está fazendo, a gente precisa trazer essa clareza, né? Eu quero cargo, mas eu não quero a responsabilidade. Porque o cargo me traz dinheiro. Concorda? Sim. Cargo Concordo. me traz dinheiro. Sim. Só que não significa que eu quero a responsabilidade. E sabe por que também eu não quero essa responsabilidade? Porque para eu desenvolver alguém, para eu trabalhar no papel de liderança para alguém, as pessoas sabem quando é fake. Elas sabem quando você está falando aquilo da boca para fora, porque elas convivem com você o dia inteiro. Você convive com a pessoa o dia inteiro. Não dá para esconder, né? Então, assim, esconder. Aí eu vou desenvolver fulano, eu vou fazer aqui um trabalho de one-on-one, um trabalho de sentar com ele, falar dos pontos de melhoria, eu vou falar com ele aqui dos pontos fortes dele, eu vou desenvolver fulano. E aí você mesmo não quer passar pelo processo de transformação. Você mesmo não quer olhar para dentro de si. Então, como é que eu vou ir lá e vou treinar alguém, vou melhorar essa pessoa e vou ser um líder de verdade, um gestor de verdade, se eu, em primeiro lugar, não estou disposto a olhar para mim? Então, existe essa discrepância enorme quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de liderança, né? Mas quando a gente pega um cenário
que esse líder, esse gestor, ele já entendeu que não existe outro caminho para ele dar certo, não existe outro caminho para a equipe dar certo, não existe uma outra forma das coisas acontecerem se eu não trabalho os pontos fortes da minha equipe, se eu não desenvolvo ela, se eu não começo a olhar de maneira estruturada para todo o processo. Quando ele percebe isso, a chavinha vira. E na hora que a chavinha vira, aí você vê a mágica acontecer, né? Perfeito, perfeito. Ô, Dani, me diz uma coisa. Uma das coisas assim que os líderes procuram com certeza, com muita aptidão, é tentar fazer com que a sua equipe seja colaborativa, né? Isso é um desafio para os líderes, fazer com que a sua equipe seja colaborativa. Agora, diz uma coisa para a gente. Como é que um líder ele pode usar a análise de perfil comportamental, por exemplo, que é o centro das nossas lives, né? Para promover a colaboração da equipe dele, para melhorar a colaboração. No que a análise de perfil comportamental pode ajudar um líder nessa tarefa aí, de desenvolver a colaboração da equipe? Júlio, assim, quando o líder ele tem um alinhamento com a equipe e a equipe está dentro desse processo de desenvolvimento e ele consegue ensinar o time a lidar com as diferenças a partir do perfil e consegue mostrar para a equipe o quanto sermos diferentes nos torna complementares e completos, ele consegue gerar espontaneamente nas pessoas essa colaboração. Porque, geralmente, o maior desafio é que o líder ele tem pessoas preferidas. É normal você ter pessoas preferidas na sua vida. A gente sempre tem alguém que a gente prefere, né? Tem gente que tem filho preferido, tem gente que tem... Em todos os lugares. Na empresa acontece muito isso. Acontece de você ter uma equipe ali de 10 pessoas e o líder gostar... Ah, mas eu me identifico mais com fulano e com ciclano. Quando ele tem esse olhar, eu me identifico mais com fulano, eu me identifico mais com ciclano, isso é uma coisa que, ok, pode acontecer, mas se a narrativa desse líder ficar muito clara para o ambiente, que ele se identifica mais com fulano, e ele não gera nas pessoas esse entendimento de diversidade, e ele não se identifica com ciclano porque ciclano é mais sério, mais rígido, ciclano é mais metódico. Ah, não gosto de ciclano porque ciclano é assim. Ao invés de ser, olha que legal, fulano é complementar a mim por isso. Fulano aqui, ó, eu não sou tão bom nessa análise, mas aquela pessoa, ela me complementa nisso, nisso, nisso. Então, quando esse líder ele é imaturo, ele não consegue gerar nas pessoas esse trabalho colaborativo, porque ele deixa muito claro as preferências dele. E geralmente a gente gosta de andar com quem é parecido com a gente. Então essa preferência dele é de pessoas que são parecidas com ele, né? Então isso acaba acontecendo. Agora, quando eu tenho uma liderança, que é uma liderança madura, uma liderança que sabe a importância de você trabalhar em equipe, sabe a importância das pessoas serem complementares umas às outras, e ele tem uma comunicação com a equipe que faça com que eles entendam que um completa o outro, naturalmente você tem uma equipe colaborativa. Porque eu como líder, conduzi de um jeito que as pessoas colaboram umas com as outras. Sim. Não, perfeito, perfeito. Nossa, até fica fácil de entender quando a sua explicação relacionada à liderança e o engajamento, né, a colaboração da equipe. Agora, lógico que a gente também, os líderes procuram equipes que sejam colaborativas, mas também procura equipe equilibrada, né? Não quer ter tudo, todo mundo é o executor, todo mundo planejador. Geralmente busca, né, um equilíbrio, né? E a pergunta, então, falando de equilíbrio, né, como que entender os perfis comportamentais da minha equipe, né, contribui para eu formar uma equipe equilibrada?
é que entender, né, o comportamento, né, fazer uma análise de perfil comportamental da minha equipe pode contribuir para que eu, líder, tenha uma equipe mais equilibrada. Porque às vezes não dá para... Vamos dizer assim, a gente começou a entender isso agora, o cara entrou na liderança e agora que ele está dando atenção para isso, ele já tem a equipe dele. A equipe dele já está na mão dele, não foi ele que formou a equipe, e agora ele quer desenvolver a equipe para ter uma equipe equilibrada. É possível fazer isso analisando o perfil comportamental? Sim, porque quando a gente sabe com quem a gente está tratando e sobre o que nós estamos falando, a gente coloca as pessoas certas no lugar certo. E colocar as pessoas certas no lugar certo gera equilíbrio, né? Porque eu não posso colocar o Júlio num quadradinho que ele vai ficar ali totalmente desequilibrado, porque não é o perfil dele, não é o que ele faz de melhor. E eu não posso, por exemplo, não ter alguém que cubra esse quadradinho que o Júlio não faz bem. Então, o equilíbrio ele vem a partir da diversidade na equipe e do líder saber conduzir essa diversidade de maneira assertiva. Né? Se ele não sabe conduzir essa diversidade, né, dos perfis de maneira assertiva, ele não vai gerar equilíbrio. Ele só vai gerar equilíbrio quando ele souber fazer essa condição. Eu me lembro que eu tinha uma equipe há 5 anos atrás, 6, e essa equipe ela era assim uma equipe muito dividida, uma equipe de analistas, né, e de comunicadores, né? Um dos papéis do time era ser muito analista, pessoas muito concentradas, muito organizadas, muito metódicas, porque elas lidavam com números e eram valores muito altos, então elas precisavam de concentração. Elas não podiam ter concentração. E na mesma sala nós tínhamos uma equipe que era uma equipe que precisava conversar, se relacionar, e assim, tudo no mesmo espaço, e um espaço pequeno, não era um espaço gigante. E uma odiava a outra. Uma atrapalhava, né, uma equipe de 10 pessoas, o serviço da outra, porque uma ficava irritada que essa aqui falava, e a outra ficava irritada porque a outra não falava, porque a outra só enchia o saco. Então, era uma confusão. Quando eu notei essa confusão, foi muito rápido. Eu sentei, olhei e falei assim, precisamos conversar, né? E aí eu fiz exatamente essa explicação. Fui explicar a importância do equilíbrio e dos perfis, né? E eu mostrei quais são os pontos fortes de você ser um analista planejador, quais são os pontos fortes de você ser um analista puro, e quais são os pontos fortes de você ser um comunicador, um executor, e como que esses perfis se correlacionam juntos, e como que a gente pode viver em harmonia, como que você pode respeitar, então, realmente, no ambiente que precisa de silêncio, eu preciso que vocês, comunicadores, vocês deem essa liberdade criativa para as pessoas que precisam de silêncio. Eu comecei a conversar e nós criamos algumas pequenas regras do grupo, sabe? Olha, a gente vai dar uma liberdade para os comunicadores, tal horário. A gente vai fazer, nesse horário, vocês não façam contas. Então, a gente fez algumas dinâmicas internas que fizessem com que as pessoas entendessem os papéis delas e respeitassem o ambiente. Super difícil, tá? Não foi uma coisa. Não vou até, eu nunca uso a palavra difícil, eu gosto de usar a palavra desafiador. Mas realmente foi difícil ali naquele momento, porque você traz pessoas de culturas diferentes, de histórias diferentes, que estão pensando apenas em si e entregar o seu melhor, né? Que elas são egoístas, né? Mas elas precisam entregar o resultado do seu trabalho. E muitas vezes a outra pessoa atrapalha o resultado dela. Mas quando a gente tem essa possibilidade, quando existe uma abertura no ambiente, e principalmente uma abertura da liderança, isso fica muito mais fácil de ser compreendido e muito mais fácil de ser trabalhado, né? Então, a gente precisa respeitar isso, e esse respeito ele vem a partir da condução da liderança. Perfeito. Dani, me diz uma coisa. Lógico, depois que você vai desenvolvendo esse trabalho de conhecer a sua equipe, né, identificar a sua equipe, fazer análise de perfil comportamental da sua equipe, e você, de alguma forma, você vai ter que se comunicar com ela, né? De alguma forma, você vai ter que tratar com esses perfis diferentes que você tem na sua equipe. E aí, um líder,
como que ele pode adaptar a comunicação dele, ele tendo um perfil, né, para que todos os perfis do grupo dele possam entender a mensagem dele. Como que ele pode adaptar a comunicação, sabendo que na análise de perfil comportamental da equipe dele, tem perfis de todo tipo, né? Como que é? Isso é um desafio, né? Também. Não acho assim um desafio quando Não você. É um desafio quando você não domina, quando você não é um analista de perfil comportamental, quando você não domina ferramentas de comunicação. Quando você domina ferramentas de comunicação, quando você entende de análise de perfil, ou seja, quando você foi preparado para ser líder, né? Foi Tá aí. preparado. O segredo tá aí. Alguém te preparou, você se preparou, você não ficou esperando os problemas acontecerem, você se antecipou a ele. É muito mais simples. Por quê? Porque a gente tem aí ferramentas, né? E até que essas ferramentas eu particularmente adoro, e a gente ensina na formação, que você desenvolve uma comunicação diferente para cada perfil, né? Então você não fala igual, você não cobra igual, você não ensina igual a pessoa, porque ela retém de formas diferentes. Você respeita o tempo de aprendizado do outro de forma diferente. Você entende que você, por exemplo, eu, Daniele, sou comunicadora executora. A minha facilidade de fazer conexões com coisas malucas, assim, que ninguém fala, nossa, mas como você pensou nisso? Mas da onde você tirou isso? Da onde você puxou isso? Da onde? É uma coisa assim, para mim, é a coisa mais normal do mundo. É a coisa mais simples do mundo. Agora, o meu marido é um analista planejador. Ele é gestor de empresa. E ele, de empresas, capital aberto e tudo mais. Você acha que ele pensa nessas coisas? Ele não consegue fazer essas conexões. Ele vai assim, ó, mais um, mais um, mais um, mais um. Então, quando eu preciso me comunicar com ele, eu nem posso me comunicar do jeito que eu sou, teoricamente. Eu quero me conectar com ele, então existe uma diferença muito grande. Todos se comunicam, poucos se conectam. Então, assim, eu quero me conectar com ele, eu tenho que pensar numa forma de falar que não seja dentro do meu mundo, do meu universo. É dentro do mundo dele e do universo dele. E aí eu tenho que desenvolver ferramentas e conhecimentos para que eu consiga extrair isso dele. E de mim também, né? Porque é uma troca, né? É uma conexão. Então, essa facilidade de se comunicar, ela passa por essa habilidade de se conectar de formas diferentes, porque eu não vou conseguir me conectar com as pessoas de maneira igual. Ninguém consegue se conectar da mesma forma com todo mundo. Até por isso que você se identifica com outras pessoas. Você gosta mais de estar com essa pessoa, porque ela tem uma comunicação mais alinhada. Eu acho isso engraçado, porque eu acho que eu tô tão habituada a fazer entrar dentro desse universo que eu tenho essa facilidade. Eu me conecto com vários perfis diferentes, de tudo quanto é área, né, de tudo quanto é nível hierárquico. Eu consigo falar com um ajudante, consigo falar com o presidente, porque eu aprendi o poder da conexão, que é muito maior do que o poder da comunicação, né? Então, assim, eu me conecto com essas áreas, com essas pessoas, porque eu entendo como eu devo me conectar com elas. E isso parte de um olhar estratégico, né? De um olhar que ele sai desse olhar convencional, que eu tenho de olhar para o universo pensando, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, eu sou Gabriela. Isso não vai gerar conexão, porque eu vou simplesmente me travar, e aí eu vou ser aquela pessoa que chega no lugar e ninguém gosta de mim, né? Aquela pessoa que toda vez que eu falo, ai, que saco, vem ela falar de novo a mesma coisa. Por quê? Porque eu não me conecto, né? Então, ao contrário, o contrário também é verdadeiro. Quando eu me conecto, as pessoas esperam ansiosamente para me ouvir. Então, é mais sobre conexão do que qualquer coisa. Sim. Isso um líder pode desenvolver, né? Não é? Todo mundo pode desenvolver. Nem todo mundo quer, nem todo mundo consegue desenvolver porque não quer e tem que investir muito tempo nisso. Mas
todo mundo consegue, todo mundo tem a oportunidade, sim, de consegue desenvolver. É estratégia, é técnica, é forma de se comunicar, de ver a vida, de ver o mundo, né? Tudo isso. E principalmente de você colocar energia em aprender algo novo, né? Fora da caixinha. Sim. Ô Dani, assim, para gente encerrar as perguntas aqui, acho que não, vamos ver se tem alguém enviou alguma pergunta, mas um desafio de uma pessoa que assume uma liderança, mas ela não está preparada para lidar com pessoas, a gente percebe, né, isso nos 23 anos que eu fiquei dentro da indústria, eu percebi que muita gente não estava realmente preparada. Foi entregue o cargo para ela porque ela queria, sabe, porque era um cargo de prestígio dentro da empresa, você fica mais bem visado, você ganha melhor, enfim, um monte de outras coisas, mas não tinha não sabia como lidar com pessoas, né? E quando a pessoa entra nesse lugar, às vezes ela fica com vontade de voltar para trás. Eu vi muitos amigos meus dizer assim, cara, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Quando estava lá na execução, quando estava lá fazendo meu trabalho normal, né? Como eles denominam, né? Eu sabia trabalhar, agora eu não sei mais, né? O que você deixaria, assim, de informação, vamos falar assim, de palavras, de inspiração para uma pessoa que assumiu e está com medo disso, não está conseguindo lidar com isso? Quando você entende de pipeline de liderança, você sabe que existem níveis de liderança. Primeiro é o gerenciamento de si mesmo. Depois é o gerenciamento de um outro de maneira operacional. Muitas empresas elas não entendem de como que elas escalam isso esse pipeline de liderança e acabam fazendo isso com o time. Acabam trocando os pés pelas mãos e colocando as pessoas para liderarem sem estar prontas. Eu já recebi diversas promoções sem estar pronta para aquela promoção. A pessoa quer voltar, por que ela quer voltar primeiro, né? Porque quando ela estava num papel executor, né, dependia dela a entrega. Uhum. Então, assim, depende de mim. Então, hoje, no papel que uma pessoa que ela tem ali uma atividade, várias coisas para fazer naquele dia, então depende dela aquela atividade. Então, ela se garante. Até por isso que ela foi promovida, porque ela é muito boa em fazer as atividades dela, né? Quando ela vai para um outro papel, que é o papel de liderar, ela não está mais nesse papel de que as atividades dela dependem dela. As atividades dela dependem de outras pessoas. Ela só tem sucesso quando o outro tem sucesso. Ela não tem sucesso a partir dela, né? Dali do que ela senta de manhã, senta no computador, começa a olhar para a planilha, executa, coloca tudo no computador, se mata, vira madrugada pensando, escrevendo, pensando em soluções. Aquilo ali depende exclusivamente dela. Então, ela pode se virar e tá tudo bem. Numa posição diferente, quando eu começo a liderar, não é mais sobre mim, é sobre a minha capacidade de fazer as pessoas fazerem. Então, essas pessoas que eu assumi uma diretoria, né, aos 21 anos. Meu Deus. 21 anos. Eu era diretora, de escola de curso de informática. Faz pouco tempo, né, Dani? Faz 22 anos atrás. Há 22 anos atrás eu era diretora de uma escola de cursos de informática. Naquela época lá. Então eu tinha uma equipe que era uma equipe, tinha equipe de professores que eu tinha que cuidar, coordenadoria do curso, eu tinha que cuidar da parte financeira, eu tinha que cuidar da parte comercial, da parte de vendas externas, que era muito forte, tinha que cuidar do telemarketing, eu tinha que ouvir as mães, resolver os problemas dos alunos, cuidar das transferências de turma. Então, era uma demanda muito grande para uma menina de 21 anos, né? Sim. E eu tava naquele papel, eu entrei ali menininha com 16, com 18 eu fui supervisora, com 21 eu já era diretora da unidade. E chegou uma hora
que eu não estava pronta para aquele papel. Eu era nervosa, eu era irritada, eu tratava mal as pessoas, eu gritava com a equipe, gritava mesmo. Por quê? Porque não tinha recursos internos para lidar com os problemas, para lidar com as inconsistências, coisas que eu lembro que eu fazia. Sky, shh, vem aqui. Coisas que eu lembro que eu fazia e que hoje eu tiraria de letra, de trás para frente, de frente para trás, sairia dando risada e pegaria aquela pessoa, torceria ela e faria ela dar muito certo. Naquela época, eu não sabia lidar, eu ficava nervosa, eu ficava irritada, né? Mandava a pessoa embora, não quero mais você aqui. Então, assim, quando eu quero voltar para trás, a primeira coisa que me falta, que faz eu querer voltar para trás, é a falta de recursos internos para eu lidar com situações fora do meu controle, né? Então, se eu não tenho recursos internos, isso é em tudo na nossa vida, né? Porque faz eu desistir. A falta de recursos internos faz eu desistir, faz eu acabar com tudo, faz eu acabar com o meu casamento, faz eu acabar com a minha família, faz eu acabar com tudo na minha vida, né? E no papel de líder é a mesma coisa. Se eu não tenho recursos internos para lidar com aquela situação, porque você falou uma, você falou duas, você falou três, a pessoa não fez, você fala, eu não sei mais o que fazer. Então, para que esse papel? Eu me lembro que faltava tantos recursos internos em mim que eu fui no meu quarto e eu fiz um currículo, né? Eu casei naquela época, eu tava com 23 anos nessa época que eu fiz isso. Eu já tava tão cansada daquele papel, eu fui no meu quarto, fiz um currículo, e eu fiz um currículo assim, ó. O que eu poderia trabalhar na minha vida que não fosse de diretora de escola? E aí eu fiz um currículo de vendedora, né? Falei, vou ser vendedora. Isso ok. Aí fiz um currículo lá, exatamente da empresa que eu era, coloquei todos os anos, só que coloquei o título vendedora. Falei, por que não? Vendedora, porque aí eu não tenho que mandar, aí eu não tenho que mandar em ninguém, não tenho que falar com ninguém, tem que só depender de mim. Entende? Aí fiz isso, eu tava com tanta raiva de mim, porque eu não queria esse papel, né? Tava tão cansada desse papel. E fui lá e rebaixei meu cargo, assim, só para não ter que colocar o título de líder. Porque se eu colocasse lá supervisora, tantos anos, ia aparecer oportunidades no quê? Naquela posição. Então eu rebaixei ali o meu currículo e coloquei lá o cargo de vendedora. E aí me ligaram. Aí, como uma boa vendedora que sempre fui, contei lá a história, falei que eu era vendedora. Aí fui. Na entrevista com o dono da empresa, primeiro com o RH, depois com o gestor, né? E depois com o dono. Era com o gestor da área que eu ia trabalhar, que era a área comercial, só que era um comercial spot, assim, uma coisa mais básica, mais simples. Aí vem o dono da empresa, a empresa super grande, faturava 15 milhões por mês naquela época, em 2003. E aí eu sentei com o dono, aí ele conversou comigo, aí ele olhou para mim e falou assim, tem uma oportunidade para você melhor do que essa. Eu falei, melhor do que essa, assim, né? Ali eu tava trabalhando, empregada ainda. Aí ele falou, muito melhor do que essa. Aí eu falei, qual? Você, em vez de ir para essa área de spot, você pode ir para gestão de contratos. Vou falar pro gestor da área te entrevistar. Aí eu, não, tudo bem. Fui lá, fiz uma entrevista com o gestor nada a ver, que da vaga que eu tinha sido, ia participar do processo seletivo e entrei na empresa, nessa vaga de gestão de contratos. Salário um pouco melhor, etc. Em 3 meses, fui promovida a supervisora. Em 1 ano, eu já era gerente de 5 supervisoras. Então, assim, quando você tem essa coisa da liderança dentro de você, mesmo que você faça o que eu fiz, de largar tudo e fazer um currículo rebaixando o cargo, porque você não quer saber de gente. Eu quero depender de mim. Se tem alguma coisa dentro de você que te leva para isso, você tem um dom natural, o melhor caminho, ao invés de fazer o que eu fiz, de desistir para depois ter que recomeçar e passar por uma jornada gigante, é desenvolver recursos internos. Desenvolver aquilo que você não tem. Porque a gente não tem. A gente não tem inteligência emocional. A gente acha que a gente é muito bom. Agora, passa por uma situação de perrengue para você ver se você é muito bom mesmo. Passa onde por uma você não acha saída, né?
Você foi lá, colocou o colaborador, ajudou aquela pessoa, fez tudo por ela. Ela não era ninguém, você fez tudo por ela. Ela foi lá e te traiu. Aí você vai mostrar quem você é mesmo. Aí vai aparecer os seus recursos internos. Olha só. Vai aparecer aqui, ó, porque é nessa hora do conflito. E é a hora que você fala: não sirvo mais para isso. Não quero mais isso na minha vida. Porque eu fiz, eu ajudei, a pessoa não tinha emprego, ela não tinha trabalho, ela não tinha nada, ela bateu na minha porta e falou isso para mim. E aí agora ela fez isso comigo. Nunca mais. Aí você mostra realmente se você é um líder de verdade ou não. É ali. Você tem recursos internos, né? Internos. Então, assim, quando eu tava lá com meus 21 anos, que eu tomei essa decisão, meus 22, 3, que eu falei: eu não quero mais gerenciar pessoas, eu não aguento essas pessoas, um bando de gente folgada, um bando de gente preguiçosa, eu explico, eles não fazem, eu explico de novo, eles não fazem. Você acha que eles eram um problema ou que eu era o problema? Eu era o problema. Eu era uma menina que fui com um monte de problema, um monte de pereba da vida, da infância, da adolescência, pereba das minhas origens, colocada num papel porque eu tinha muita garra, eu tinha muita força, eu tinha muita energia, mas zero recursos internos para lidar com pessoas, principalmente parecidas comigo, problemáticas iguais. Zero. Então, assim, o segredo não é você desistir, porque o seu destino, ele vai te encontrar. Um ano depois, estava eu lá gerenciando um monte de gente de novo, né? E até hoje, assim, eu me lembro muito bem, vou contar uma outra história para vocês, que eu estava numa empresa, eu fui para uma empresa e eu estava muito bem nessa empresa. Só que lá eu já tinha chegado num lugar que eu não tinha a oportunidade de crescer mais. Eu já era gestora geral da empresa, ali depois só dono. Aí eu fui e recebi um convite da maior empresa do segmento. A minha era tipo, que eu trabalhava era a segunda e tinha uma empresa maior do que naquela época ela era a maior empresa do segmento. Eles me chamaram para uma entrevista que eles tinham uma oportunidade para mim na área comercial, né, gestão comercial e tal, na época. E aí eu fui na entrevista. Quando eu cheguei na entrevista, a pessoa que me entrevistou, ele era diretor comercial numa empresa referência no Brasil. E ele tinha saído dessa empresa para assumir a diretoria dessa empresa que eu estava passando pelo processo seletivo. Eu olhei para aquele cara e eu falei: meu Deus do céu, eu largo tudo para ser gerenciada por alguém bom. Eu largo tudo por um bom líder. Porque onde eu estava, eu não ia crescer. Aonde eu estava, eu não teria mais oportunidades, eu não teria ninguém. Sabe quando você quer que alguém te ensine algo? Quando você quer que alguém sente do teu lado e fala: vai por aqui. Eu tinha 26 anos naquela época, 27. Eu olhava para mim e falava: eu quero que alguém me leve. Eu preciso que alguém me mostre o caminho. E aí eu olhei para aquele gestor, para aquele diretor, o nome dele era Alessandro. É Alessandro. E ele contou a história dele para mim na entrevista, e ele falava para mim, contou tudo que ele sabia, e ele ficou ali comigo. Eu fiquei 2 horas, eu fiquei encantada. Mandei uma mensagem pro meu marido, falei para ele, a mensagem ainda pelo era uma mensagem ainda que não era nem no WhatsApp, né? Era naquele celular que tava começando ainda, lembra que você mandava aquela mensagem? Era SMS, né? Sei lá, era alguma coisa assim. Aí eu mandei uma mensagem para ele, falei: MSN. sei lá o que era aquilo. Eu mandei para ele uma mensagem, falei assim: não importa quanto eles vão me pagar, mas eu quero trabalhar com esse cara. Não importa. Porque eu preciso ter alguém que me ensine. Porque já aprendi isso aqui, não tem que levar aqui. E aí meu marido sempre o valor dele de segurança é muito alto. Você tem certeza? Você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso? Você tá bem. Não, eu vou fazer, porque eu quero. Aí larguei tudo. Larguei um emprego estável, né? Uma boa remuneração, né? Num cargo super legal, né? É uma época, assim, super... Nossa, muito difícil de conseguir oportunidade, mas larguei e fui. Cheguei lá, olhei na cara do... Aí o cara me contratou, me chamou no mesmo dia, né? Ele falou assim: aguarde só um pouquinho. Aí chamou o dono, a empresa era de um judeu,
né? E aí ele conversou comigo, esse judeu, ele falou: você pode começar amanhã? Não, amanhã eu não posso, mas segunda eu posso, assim, porque o desejo ali de ser liderada por alguém, de alguém te ensinar, de alguém sentar com você e desenhar um projeto, era tudo que eu queria. E aí eu larguei tudo, a estabilidade, o projeto, tudo que eu tinha e fui para esse lugar. Quando eu cheguei lá nesse lugar, louca por esse cara, né, me ensinar tudo que ele tinha, eu ia torcer ele até o fim. Enfim, aí ele começou a primeira semana, sentou do meu lado, me mostrou, me ensinou, me explicou. Normal, foi legal, almoçamos junto, aprendi uma coisinha ou outra, muito mais sobre CRM, talvez, não sobre o mercado, porque eu já vinha do mercado. Na outra semana, ele veio 3 vezes na semana, ele não veio na terça, não veio na quinta. Aí eu falei, poxa vida, Alessandro não veio, eu fiquei chateada. Ele, não, é porque eu tenho os mexicanos, um grupo mexicano que tá vindo pro Brasil, que eu preciso ajudar eles, eu combinei de ajudar os caras, a gente tá vendo um lugar lá em Alphaville para montar um negócio e tal. Nossa, que legal, segunda semana. Terceira semana, ele veio 2 vezes, ele não veio mais 3 vezes. Aí, mesma coisa, sentei com ele, falei, olha o que eu fiz, olha não sei o quê. Aí ele, que legal, bacana, parabéns, olha isso mesmo, caminho. E eu toda empolgada, olha, agora eu vou reunir os representantes. Eu tinha 300 pessoas na minha equipe naquele momento, né? Eram 150 representantes a nível Brasil e o resto era tudo interno. E eu, nossa, que legal, tal, desenhei com ele uma estratégia. E ele, não, você vai conseguir. Aí a gente junto, eu mandava mensagem para ele, não me respondia. Só me respondia quando eu tava lá. Aí respondia. Na outra semana ele veio uma vez, na semana. Meu Deus. Não veio mais nenhum dia. Tudo bem, passou um mês nessa história. Um mês depois, vem o senhor judeu, meu querido, amado ex-diretor. Um mês depois, assim. Ele veio 5 dias, ele veio 3, ele veio 2, ele veio 1 dia. Aí, um mês depois, vem o dono da empresa, junto com o Alessandro, que era o gestor, olham nos meus olhos e falam para mim assim, olha, a gente queria te falar que a vaga de diretor é sua. Ele tá indo embora porque ele tem um projeto, ele vai ser sócio de uma empresa, não sei o que, não sei o que lá. E ele veio só para me ajudar a estruturar e contratar alguém bom de mercado. E aí olha eu fiquei sozinha. De novo. Um mês depois. E o cara que você foi buscar foi embora. O cara que eu fui buscar, né? A pessoa que eu tava assim, idealizando que seria o meu mentor, que seria a pessoa que ia me desenvolver, que faria de mim uma grande gestora, uma grande líder, né? Que me fez desistir de um negócio, de uma empresa estável. Ele foi embora. Aí eu olhei para a direita, para a esquerda e falei, eu e você, Deus, de novo. E assim foi. E ali eu descobri, naquele conflito, né? E ainda tive outras perdas. O gestor de marketing saiu da empresa naquele momento. Aí eu assumi aquela cadeira, que eu nunca tinha assumido aquela cadeira, eu só tinha assumido a cadeira do comercial, né? Sempre foi a cadeira do comercial. Aí eu assumi a cadeira do marketing naquele momento. Foi uma experiência ótima, com muitos desafios de pessoas muito antigas na empresa e pessoas que não me queriam ali, porque mulheres muito mais velhas, antigas da empresa, que achavam que aquele lugar era delas. E até eu achava, às vezes, que era delas aquele lugar. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa sair de lá, porque eu recebi uma super oportunidade depois, e aí eu saí, mas eu fiquei durante uns 2 anos. Eu construí algo muito sólido ali, né? Reconstruí muita coisa, ganhei muito know-how ali naquele lugar. Você estava em busca desses recursos internos que você já tinha identificado. Naquele momento, eu já tinha alguns, poucos, não tinha tantos, mas bem melhor do que aquele aos 21 anos, né? Mas eu estava em busca de ser liderada por alguém. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes você quer realmente desistir de muitas coisas porque eu quero alguém te liderando, eu quero alguém me ensinando. Mas e se você foi a pessoa que tem o chamado, que foi a separada, a escolhida para liderar? E você está travado esperando alguém fazer isso por você. Então, daquele dia em diante, eu nunca mais disse não para a liderança. Daquele dia que ele foi embora, que ele me deu adeus,
que eu larguei tudo. E assim, sabe, o que me deixava mais chateada é que eu tinha filha pequena, tinha 2 bebês, e eu tava num momento eu ia gastar 40 minutos a mais para chegar no trabalho. Eu já gastava 1 hora. Então eu tava gastando 1h40 para ir para a empresa só por um sonho, por querer ser liderada. Então, às vezes, você tá buscando um papel na tua vida, que alguém faça algo, um papel que na verdade o escolhido é você para fazer pelo outro. Você é o escolhido para fazer pelo outro. E quando eu me vi naquele cenário, que eu falei assim, não, nunca mais vou fazer isso comigo. Nunca mais vou esperar alguém me liderar. Eu nunca mais vou esperar alguém sentar e essa pessoa me impulsionar. Porque eu sou a líder. Porque eu fui escolhida para esse papel. Então, foi naquele momento, em 2008, que eu viro a chavinha e eu começo a trabalhar com desenvolvimento humano e começo a me desenvolver e a falar, não, o que eu preciso em mim de autoconhecimento para que eu faça esse papel corretamente? O que eu preciso em mim? Só que eu já estava nessa novela desde 1998 eu já era líder. Em 1999 eu já era líder. Só que eu fiquei esperando. Eu tinha recursos? Não tinha. Tinha recursos? Não tinha. Não quero. Agora sim, agora eu vou ficar aqui nesse papel, mas eu tenho alguém aqui, alguém que vai vir e vai me ajudar, vai mudar minha vida. E aí, de novo, eu me vejo sozinha naquele papel. E na hora que eu me vi sozinha, eu entendi claramente que era a hora de eu buscar aquilo, porque eu que tinha que dar para o outro. Então, o que eu quero deixar é que muitas vezes a gente fica esperando, a gente quer voltar atrás na nossa história, quer voltar atrás na nossa vida, quer largar tudo e falar, não, eu vou voltar lá no começo, mas porque a gente não quer assumir o nosso papel diante daquilo que é o nosso chamado, daquilo que é o nosso talento natural. Para mim, é muito difícil ser liderada por alguém hoje. Né? Eu lido com donos de empresa todos os dias. E eu lido pau a pau, tete a tete, eu brigo, eu quebro, eu falo o que tem que falar, eu não tenho problema, eles adoram, porque ninguém tem coragem de falar para eles o que eu falo. Eu falo coisas para eles, eu falo assim, ó, você tá errando aqui. Eles olham, batem no peito, eles voltam e falam, não, realmente. Agora, imagina se eu pegasse tudo isso e colocasse numa caixinha e falasse, não, você que é o dono da empresa, eu sou só a sua consultora. Eu vou falar aqui para você que esse não é o meu papel, não fui chamada para ser esse cordeirinho nesse papel. E eu percebi todas as vezes que eu não me coloquei numa situação, mas essa situação, ela entrou na minha vida, eu passei por ela e eu tomei uma decisão de não procurar mais ser liderada por ninguém. Não que eu não ame ser liderada, não que eu não respeite os meus líderes, né, em outros lugares e tal, mas eu entendi que eu posso também. E a partir do momento que você entende que você pode também e que você pode, apesar dos seus defeitos, das suas falhas, das suas limitações, buscar recursos internos, buscar coisas dentro de você que às vezes você olha e fala, será que eu consigo? Busca que você consegue. Se você tem esse talento, não retroage, não volta atrás. Não retroage, não volta atrás. O talento é teu. Você só precisa encaixar algumas coisas. E aí, quando você está aberto para encaixar esses recursos na sua mente, quando a sua mente se abre para você encaixar esses recursos, você fala, é isso que me falta. É isso aqui que eu vou fazer. Né? Eu contei na outra live lá, quando eu assumi a diretoria de uma empresa, da última empresa que eu estava, eu olhei para minha análise de perfil e falei, meu Deus, eu sou comunicadora pura. E esse papel, ele exige de mim um perfil analista. Então, o que eu preciso de recursos? O que eu preciso desenvolver em mim para eu ter esse perfil analista? Eu preciso disso. Eu não vou retroagir. Eu vou seguir em frente e vou desenvolver os recursos que eu não tenho. E eu faço isso todos os dias. Todos. Eu não retroajo. O que eu não sei? O que eu não consigo? Deixa eu ver.
dá para mim aqui, deixa eu pensar, vou dormir com esse problema, amanhã eu vou acordar com uma solução e eu vou descobrir como é que a gente faz isso. Vou dar para alguém bom, na mão de alguém, vai, tenta, vamos fazer, não tem problema. Mas são recursos que a gente desenvolve a partir do momento que a gente entende qual é o nosso talento e que a gente não precisa desistir dele porque alguém falou alguma coisa ou porque falta alguma coisa. Então é só seguir em frente. E é isso que eu acredito e é isso que eu vivo todos os dias. Por isso que eu amo liderança. O que foi isso, Dani? O que foi isso? Olha, eu vou falar para você, viu? Olha, eu não tenho como sentar com você e não aprender, cara. É muita bagagem e a gente só agradece a Deus por poder ter essa oportunidade de estar com você, Amém. Te ouvindo, aprendendo com você. Que bom. Ainda bem que você não foi embora como seu Alexandre, né? Alessandro, não sei nem dele mais. Não fui embora, eu fiquei lá. Como o Alessandro, né? Mas olha, que lição de liderança, que lição de vida. Acho que a live ganhou uma proporção enorme aí com essa história sua. Acredito muito que bom. A gente passa por algumas histórias, assim, vive algumas coisas que na hora você não entende. Naquele dia eu chorei, eu fiquei mal. Deus, por que comigo? Por que o Senhor não me ama, né? Por que eu tô passando por isso? Eu não gostaria de estar passando por isso. Eu larguei meu emprego, uma coisa mais perto da minha casa. Eu tenho menina pequena, por que eu tô fazendo tudo isso? Agora o cara foi embora, quem vai me ensinar? O próprio Deus e a minha busca aí por recursos internos, né? Então, acho que nosso recado para hoje, ele é muito claro, assim. Eu acho que para essa live fica muito de recado, assim, não desista, busca os recursos que te faltam. Se falta você entender de gente, entenda de gente, sabe? Nós vamos lançar a nossa formação de analista de perfil comportamental dia 1º de fevereiro, que eu vou dar essa formação. Você vai poder assistir da tua casa, da onde você estiver. Você vai poder assistir, ter esse conhecimento também, aprender com essas experiências. Mas se te falta conhecimento, se te falta recursos, aprende esses recursos. Se te falta aprender sobre dados, aprende sobre dados. O que te falta? E o que você pode fazer ao invés de desistir, né? Para você conquistar. Então, é muito melhor você aprender e lutar para conquistar do que desistir. É isso aí. Perfeito. Certo, galera? Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco até agora. Muito, muito obrigada. Vemos vocês quando, Júlio? Nossa próxima live? Nossa próxima live é quinta-feira, não é isso? Quinta-feira, às 17 horas, então. Quinta-feira, às 17 horas. Combinado. Nos vemos quinta às 17, pessoal. Foco na ação e nos vemos lá. Obrigada, gente. Bora. Obrigado, gente. Obrigado, tchau. Dani. E até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.